Para dar uma boa noite para o lado de cá, professor, a gente fica com essa sensação, né, de que o São Paulo foi crescendo na partida. E não sei se o Corinthians abriu mão de atacar, não acho que tenha sido isso, mas o ímpeto que a gente viu no começo, na boa vontade que a gente citou do Roger Guedes, a partida brilhante que o Adson faz, jogando um pouco mais centralizado, a gente pode falar especificamente sobre isso mais para frente, mas eu queria saber o que você acha que faltou, de repente, para ser um placar mais elástico, ou se você concorda com o Birner, se tivesse sido um empate também estaria de bom tamanho. Boa noite, Dani, companheiros, fãs do esporte. O São Paulo jogou, o Corinthians ganhou. Faz 45 anos que eu vejo esse clássico, e aí apelando para a mística do meu amigo Vitor Birner, muitas vezes eu vi um São Paulo muito superior, de Silas e Miller, depois a geração do Raí, e o São Paulo surpreendentemente deixa de ganhar do Corinthians jogos muito ganháveis. Hoje não foi um jogo ganhável, a gente está discutindo aqui o que faltou para o São Paulo chegar ao empate. Na verdade, eu acho que o pecado foi cometido antes, né? O São Paulo jamais poderia deixar o rival abrir uma vantagem de 2 gols em um jogo em que o São Paulo, aliás, como vem acontecendo nos jogos entre eles, no Morumbi, e o contrário em Itaquera, num jogo em que o São Paulo começou tão melhor. Mas o Corinthians tem certas individualidades que, quando engrenam, fazem a diferença. Sim. Nesse campeonato, essa virada da bola solitária do Renato Augusto para o Fagner tem sido fatal. A atuação do Roger Guedes, a gente falou aqui, o Adson fez 2 gols hoje. O Adson, na carreira toda como profissional, tinha feito 8. Eu até brinquei, falei, nossa, o Adson fazer 2 gols. Na verdade, ele tinha feito 2 num jogo com o Ceará, que foi 3-1 em 2021. Mas a gente há de convir que não é o normal. Então, o andamento da partida favoreceu muito o Corinthians. O começo do jogo foi um jogo igualzinho aos outros em que o Corinthians não ganhou no Morumbi. O São Paulo em cima. Mas dessa vez essas individualidades falaram mais alto, inclusive dos dois lados. Porque se as individualidades do Corinthians produziram para o bem, as do São Paulo cometeram erros individuais, principalmente no lance do segundo gol. O Orejuela ali não pode, tanto que ele não volta. Né? Ele comete o principal erro, mas tem mais erros. A gente já não, tem o Alan Franco, tem, né? Aí eu discordo. Ali a coisa... Eu discordo, mas a gente já vai falar disso. A coisa foi complicada. Enfim, não é nada perdido para o São Paulo. O Rogério entrou hoje acabou com a sua 5ª opção pela lateral. Sim. Ele entra com a 4ª, acabou com a 5ª. Ele cria uma opção. Muita gente falou do Galopo, né? Ele tinha um cobertor curto pelo número de estrangeiros para entrar com o Galopo. Ele teria que ter bancado, por exemplo, o Caio Paulista estreando do outro lado do campo. Se ele estreia com o rapaz do outro lado do campo, Dani, e acontece esse desastre de 2 gols no primeiro tempo, ia estar todo mundo falando que o desastre aconteceu por causa disso. Então, acho que há muitas coisas para testar, principalmente essa coisa da proximidade em relação ao Caleri. O Luciano me parece o homem mais adequado para isso. O Galopo, na Argentina, jogava assim. Há opções ali, há vida para o São Paulo trabalhar, mas o São Paulo está sempre num eterno recomeço. Ao contrário do Corinthians, que pelo menos tem alguma coisa de trabalhos anteriores para se impor em situações como a do clássico de hoje. Mas você acha que o resultado tem mais a ver com os jogadores ou com o treinador hoje? Então, porque às vezes isso tem a ver com as ideias do técnico. É óbvio que os jogadores sempre são os principais, porque você joga bola, sabe que eles executam. Se o técnico tem uma ideia, quem posiciona direito e faz o que o técnico pede são os jogadores. O jogador tem que acertar o chute, tem que acertar o passe, tem que roubar a bola. O jogador ainda é quem ganha o jogo. Mas você acha que essa vitória de hoje passa mais pelo Lázaro? Porque, a não ser a movimentação do Adson, e por muito tempo com o Adson se movimentando, quando o Corinthians chegava à frente, o que era raro, os jogadores do São Paulo não achavam o Adson, como aconteceu no lance dos gols. Eu acho que a vitória está muito na conta dos jogadores. E vou apelar aqui para as estatísticas. Assim, sabe quantas defesas o Rafael fez no jogo? Nenhuma. Nenhuma, porque o Corinthians só chutou 2 no gol. Se você troca os goleiros hoje, o São Paulo ganha o jogo. Então, mas... Você troca os goleiros... Assim, mas você está dizendo que o Cássio pegaria as 2 bolas que o Rafael tomou? A primeira com certeza. Não. A segunda, quer dizer, com certeza. Foi mal para você? A que passa na frente dele? Sim, talvez, a segunda com certeza. Talvez. A segunda com certeza. Fora a questão da confiança. Outra coisa. O Corinthians finalizou na área, dentro da área, 3 vezes dessas finalizações, uma de fora. O São Paulo finalizou 11 vezes. A qualidade da finalização dos jogadores do Corinthians é superior à qualidade da finalização dos jogadores do São Paulo, para não entrar na questão de passe. Mas o treinador não sabe disso?
O treinador sabe que tem jogadores melhores que podem decidir numa bola. Eu enxergo que passa também pelo Lázaro. Não dá pra gente dizer que foi um jogo autoral do treinador. Também sim. Então, por isso, estou pontuando o mérito que o Lázaro teve numa abordagem mais pragmática. Não, o Rogério Ceni, até em termos coletivos, foi melhor. O time dele produziu mais. Mas sabendo que o cenário era esse, que teria domínio do São Paulo, o São Paulo jogaria com a bola, pressionaria a torcida a favor, o Lázaro utilizou coisas que têm funcionado. E ainda é pouco para esse Corinthians. O Corinthians cede muitas finalizações ao adversário. O São Paulo rondou muitas vezes a área do Corinthians. O Cássio salvou. Porém, houve, no primeiro gol, uma movimentação que a gente tem visto muito do time, essa inversão do Renato Augusto buscando o Fagner. E é uma inversão em que ele tenta duas vezes. Ele inverte a primeira bola, o Fagner volta, o São Paulo balança mal a defesa, demora a chegar e o Renato Augusto dá a bola de novo nas costas. Então, é uma movimentação treinada. O Lázaro tem trabalhado isso. Aconteceu contra o Água Santa. Usando mais o Fagner. No segundo gol, tem o mérito do Roger Guedes, não desistir da jogada, mas também de posicionamento, do Adson fazendo infiltração, algo que o próprio Lázaro chegou a cobrar. O Adson precisa entrar mais na área, o Adson é um jogador que tem qualidade para finalizar mais, e até o Vitor Pereira cobrava isso dele. Então, quando outros técnicos foram ao Morumbi, até mesmo o Vitor Pereira não conseguiu, só ganhou um clássico do Santos. Então, não chegavam nesse cenário e não conseguiam o principal para o Corinthians, e o torcedor corintiano vai ter suas ressalvas ao Lázaro, vai questionar a mexida, mas o mais importante hoje é uma vitória pesada, quebrando um tabu de 6 anos. Isso foi meu comentário de abertura, eu concordo contigo. E eu não cobro de nenhum técnico e de nenhuma equipe o desempenho ideal nesse momento da temporada. Seria, vou usar o termo duro aqui, sacanagem minha com o técnico cobrar que o time com tão pouco tempo tenha as ideias do técnico implementadas e o time fisicamente esteja cá pronto. E o Corinthians aí tem jogadores para o Paulinho, por exemplo. A gente não sabe em que nível o Paulinho vai chegar, mas o Paulinho é um jogador que pode se recuperar, pode ser muito, muito útil ao longo da temporada. Então eu não estou cobrando, eu estou falando especificamente sobre o jogo de hoje. Eu acho que quando o Corinthians faz 2-0, com a formação que o São Paulo tinha, o Corinthians coloca o São Paulo no córner. Ali é para fazer nocaute. Ainda mais, como o professor disse, com o histórico que tem entre essas equipes, porque o professor tem razão. A gente viu muitas vezes o São Paulo chegar contra o Corinthians com times muito fortes e o Corinthians fazer jogos atrapalhando o São Paulo. E quando o Corinthians chegou a golear o São Paulo, quando o Corinthians estava bem, o São Paulo mal, com um time reserva. Jogando em Itaquera. Então tem essa coisa ali. Mas será que não é confiar demais na mística, o Bino? Na mística, na qualidade dos jogadores. Vamos falar. E como o jogo estava se colocando para os times. Eu gosto da história da mística, mas vamos falar a verdade. Aqueles 2-0 naquela altura do jogo, para quem estava assistindo... Ele preferiu a segurança, ele preferiu o resultado do que caiu do céu, pelo que os dois times estavam desenvolvendo. 2 finalizações, 2 gols. Aí eu vou agora acreditar que agora eu vou massacrar o São Paulo, vou de novo. Eu acho que Roger Guedes e Renato Augusto do lado esquerdo em cima do Orejuela e obrigando a recompor, ali era festa. Tanto que o Rogério tira o cara. E mais uma coisa, Marcelo, você olha o Orejuela depois que o São Paulo toma o gol e ele sabe que ele errou e não dá um passe de mais de meio metro. Tá perdido. O lance do segundo gol, estão colocando a culpa no Alan Franco. O zagueiro do lado direito do São Paulo é o Arboleda. Não é o Alan Franco. O Alan Franco sai lá do outro lado porque o Arboleda aqui não... O Orejuela erra. O Arboleda devia estar na jogada. O Alan Franco tenta corrigir o erro, estou colocando a culpa nele, não é nele. Mas quando ele se desloca, ele falha. Ele não tem a ação que deveria. Ele tá tentando... Aí é o goleiro tentando, quando a zaga não sobe, é o goleiro tentando sair para tirar a bola de qualquer jeito, porque a coisa está perdida. Mas saiu errado também, deu o bote errado. É uma situação complicada. Depois, claro, tudo é engenharia de obra feita. Né? Sim. Mas eu acho que... Eu não vou dizer que o Corinthians chegou a fazer os 2-0 por obra e ação do Lázaro. Mas eu acho que o grande mérito do Lázaro é ter administrado muito bem. O Orejuela tá ali na jogada. Só que ele não encosta. Quem tá ali? Ele tá atrasado. Ele tá atrasado. Quando um zagueiro vem fazer a cobertura, que não devia nem ser esse zagueiro, devia ser o outro, ele automaticamente ocupa o espaço do zagueiro. Ou faz a cobertura. Ele não fez nenhum nem outro. Só para não dizer que eu estou pegando no pé do Arboleda, o Arboleda ganhou uma bola no último lance do jogo, que sobrou para o Luciano, que o Luciano quase empata na raça, ia ser uma bela assistência. No primeiro tempo, né? Antes de no segundo tempo, agora no finalzinho do jogo. Um lançamento longo, uma bola difícil. Só estou falando que nesse lance tem um erro coletivo. Eu estou observando a ação do goleiro Rafael. É uma bola defensável. Interceptável. Nossa Senhora. Existe. Mas dá para interceptar aquela bola lá, hein?
Ô Mauro, eu Agora acho que tem a uma gente está coisa tirando aí... os méritos da jogada do É Corinthians isso. para dizer que foi erro do São Paulo. Foi tem mérito do Roger. Tem mérito e Não, erro. Tem dois. O Futebol. Arboleda, que está correndo ali na bola, ele também desiste. Ele desiste. A Arboleda jogou bem, não vou falar que jogou mal, não. Jogou bem. Teve uma cabeçada que às vezes o narrador fala, cabeçou tudo certo e tal. Não, certo é quando vai dentro do gol. Mas ele vai lá, ele lá frente, ele ajuda. Por acaso não entrou o gol. A questão dele é defensiva, né? Mas ele começa a correr atrás do Roger, mas eu acho que ele percebe que ele não ia ganhar, não ia chegar. E aí ele deixa o Alan Franco chegar, que se fosse numa pelada de rua aqui da Várzea, ele tinha que chegar rasgando e jogar o Roger lá na arquibancada e tal. Tem muito torcedor que vai dizer isso. E comentarista nosso aqui também, sabe, que já jogou bola, zagueiro, falando, não pode perder esse negócio e deixar o Tem cara um volante passar. também que falaria a mesma coisa. Falaria a mesma Sei lá onde o professor tá, às vezes. Sempre para chegar, tem que chegar chegando, né? Para chegar chegando. Mas o Roger foi muito feliz ali, dar um Claro que não é tapinha pra e tal. machucar, né? Só pra gente Não, deixar só claro, mas é pra lógico, tirar da claro. jogada, eu Pra acho. evitar que Assiste a Argentina e França na final da Copa, você vai entender o que a Argentina fez.